Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Talvez vocês possam perceber que tem um som por trás, que realmente está muito barulho aqui hoje, mas eu não poderia de aproveitar esse momento para poder compartilhar com os irmãos, darmos continuidade à nossa série de exposição no livro de Colossenses. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos essa liberdade no nosso país de pregar a palavra de Deus, sobretudo nas redes sociais, que é uma ferramenta fenomenal para expandir aquilo que nós tínhamos como limites. Se a gente antes tinha que sair das nossas casas e ir no boca a boca e de pessoa em pessoa para pregar o evangelho de Deus, hoje nós conseguimos falar com várias pessoas de forma simultânea através das redes sociais, através de um chat, através de um bate-papo online, e isso é muito abençoador. No nosso último sermão, na nossa última exposição, nós começamos a expor o capítulo 3 do livro de Colossenses. Nós falamos mais precisamente da conversão do ser humano. Nós abordamos dos versos 5 ao verso 11 aquilo que o cristão, no ato de sua conversão, ele precisa fazer. O que é que ele precisa largar para poder viver uma vida com Cristo. Esse último sermão ele levou o título de Despojai-vos do velho homem, aquilo que o ser humano precisa largar. O apóstolo Paulo ele vai usar os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas falhas e também os nossos atos de santidade como se fossem uma vestimenta. Ele vai dizer, olha, se despojem, retirem de vocês, se desnudem dessas velhas práticas, mas revistam-se, vistam em vocês uma nova roupa, que é uma roupa de santidade. O cristão que ele é salvo, ele precisa agora começar um processo de santificação em sua vida, que é um processo contínuo e que dura até o dia de sua morte. E aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito de algumas atitudes que o cristão, após a sua conversão, eles precisam cultivar. E nós faremos essa exposição do versículo 12 ao versículo 17, que vai dizer assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amados irmãos, que bênção por essa palavra. O apóstolo Paulo ele já começa dizendo assim, revesti-vos, pois. Sempre que existe essa conjunção, pois, por mais que seja uma conjunção de ligação, uma conjunção adversativa, sempre vai retomar aquilo que foi dito nos versículos anteriores. E o que o apóstolo Paulo vai nos informar nos versículos anteriores é que a gente precisa nós precisamos nos despojar das nossas velhas práticas. Ele vai citar algumas práticas que nós precisamos nos despojarmos, como por exemplo, a natureza terrena, como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Ele vai tratar tudo isso no versículo 5. No versículo 11, ele vai dizer que Cristo ele é tudo em todos. Por isso que nós devemos largar essas práticas. Ele vai dizer, então, se Cristo é tudo em todos, então revesti-vos. Já que vocês se desnudaram, vocês estão sem essa roupa do pecado, sem essa roupa de mancha, vocês agora precisam se vestir de alguma coisa. Ele vai dizer, olha, vistam-se, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Por que nós precisamos vestir? Porque um cristão em santidade ele precisa ter novas vestes. Porque ele já é um eleito de Deus. E quando Cristo ele nos elege, quando Deus ele nos elege, ele não nos elege simplesmente para nos tirar do inferno. Mas ele nos reveste para sermos semelhantes a Jesus Cristo, o seu Filho Jesus.
É para isso que Cristo ele nos elege. Ele ordena que a gente se revista de uma nova roupa, de um novo manto, porque ele almeja que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Romanos capítulo 8 vai dizer isso, que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então nós somos eleitos de Deus, e essa eleição, amado, se dá desde a fundação do mundo. Foi lá que Cristo nos chamou. Então o plano de santidade de Deus para a nossa vida é um plano que foi criado na eternidade, no ato da eleição de Deus para nós. Um cristão que não tem disposição para viver uma vida de santidade é um cristão que deve duvidar da sua verdadeira conversão, porque após nos despojarmos, após nos convertermos, nós precisamos começar uma vida de dedicação à palavra do Senhor. Não é que isso vai trazer salvação para nós. A nossa salvação não é conquistada através do nosso mérito, mas nós conseguimos andar em santidade porque já fomos salvos. O que eu quero dizer com isso é que a santidade não é a causa da sua salvação, mas a santidade é a consequência da sua salvação. Se você foi salvo, o seu coração foi regenerado e agora você tem forças para em Deus, para em Cristo, andar em santidade, andar em novidade de vida. Ainda nesse versículo 12 ele vai dizer que além de eleitos de Deus, nós somos santos. Santo, a palavra santidade quer dizer justamente exclusividade. Nós fomos separados para viver para Cristo. E quem vive para Cristo tem que mostrar uma conduta de um verdadeiro cristão. Quando João Batista vai falar lá no capítulo 3 de Mateus, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, o que ele está dizendo ali quem disse para vocês que vocês vão escapar dessa ira? Fariseus, da ira de Deus, fariseus, hipócritas. Aí ele vai falar depois assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se vocês estão mostrando que são realmente uma pessoa nova, que são uma pessoa que realmente são tementes a Deus, a palavra de Deus, a toda a Escritura, produzam frutos que mostrem que vocês de fato estão arrependidos. De que de fato vocês mudaram o seu caráter, a sua conjuntura, o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Porque o que importa, amados irmãos, não é somente aquilo que sai da nossa boca, mas a nossa vivência diária, a nossa vida, as nossas atitudes. E João Batista disse para aqueles fariseus, mostrem frutos dignos de arrependimento, mostrem que vocês se arrependeram. Porque é muito fácil viver no discurso. E em meio a tanto escândalo, irmãos, que estamos acompanhando nas mídias, né, nas redes sociais, as redes sociais também servem muito para escancarar muitas coisas, para separar às vezes o joio do trigo, né, infelizmente ou felizmente. E em meio a tanto escândalo, a gente consegue ver que existem muitas pessoas que vivem apenas de discursos. Porque quando a realidade da sua vida prática chega, quando as pessoas conseguem ver aquilo que essas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem pregadores do evangelho, que se dizem seminaristas, quando a vida particular dessas pessoas são expostas, nós conseguimos ver, infelizmente, toda a podridão que há por trás da vida dessa pessoa. É muito fácil ser um cristão no púlpito. É muito fácil ser um cristão segurando o microfone. É muito fácil eu ser um cristão na frente de uma tela, em um chat, no YouTube. É muito fácil ser um cristão assim. Porque depois que eu encerrar aqui, eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer outras coisas. Mas Deus, ele quer exclusividade de nós e nos chamou para a santidade, mesmo quando ninguém está vendo, no nosso secreto. O salmista vai dizer, lá no Salmo 139, como é que eu posso me ausentar da presença de Deus, da face do Senhor? Se eu fizer minha cama no mais profundo mar, Ele está lá. Mas se eu tentar me esconder também nas maiores alturas dos céus, Ele também está lá. Ele sabe como é o meu deitar, Ele sabe como é o meu levantar. Ele sabe todos os dias da minha vida, pois todos esses dias foram contabilizados no livro dele. Então não tem como nós fugirmos do Senhor. Quando nós entramos no banheiro a sós, estamos com Deus. Quando estamos no nosso escritório a sós, estamos com Deus.
no caminho para o nosso trabalho, sentado naquele banco de ônibus, refletindo com os nossos pensamentos, Deus está em nossos pensamentos sondando tudo. Então não há como viver separado de Deus, não há como fugirmos do Senhor. Mas além de separados, além de sermos povo exclusivo de Cristo, nós também temos uma grande motivação para andarmos em santidade, para andarmos em novidade de vida, pois somos amados por Deus. Não somos apenas eleitos, não somos apenas chamados para vivermos uma vida de exclusividade para Deus simplesmente por viver, mas somos também amados. E em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus ele prova do seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Cristo ele independe de circunstâncias. O amor de Cristo independe daquilo que você tem para oferecer. O amor de Cristo é incondicional. Então, como é bom viver sabendo que somos eleitos, que somos separados para Ele e que temos o amor de Cristo em nós. Além de sermos amados por Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós já trabalhamos esse texto nas exposições anteriores. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado. Então nós não apenas somos amados, mas pertencemos a um reino cheio de amor do Filho amado de Deus. Então somos eleitos, somos santos, somos amados e por isso nós devemos vestir uma nova roupa, uma roupa de santidade, após termos nos despojado do velho homem, das velhas práticas. E que roupas são essas? O que é que Paulo atribui de característica a essa nova roupa, a essa nova vestimenta? Ele vai dizer de ternos afetos de misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos, porque talvez para nós seja uma coisa muito óbvia que nós devemos ser misericordiosos. Mas perceba que Paulo ele não vai dizer com quem nós devemos exercer misericórdia. E vocês lembram da história do bom samaritano? Quem é o nosso próximo? Quem é a pessoa pela qual nós devemos exercer misericórdia? Devemos exercer misericórdia para o nosso próximo. E o nosso próximo, segundo a parábola, é qualquer pessoa que esteja precisando da nossa ajuda, por mais que seja o nosso inimigo. O povo judeu não se dava bem com os samaritanos, mas quando aquele homem estava lá espancado, quase morto, no chão, passou aquele samaritano cuidou daquele homem. Não levou em conta as divergências culturais, etimológicas, qualquer outro tipo de divergência que pudesse haver entre esses dois povos. Ele cuidou, ele exerceu misericórdia. Mas perceba que esse texto aqui ele não está falando apenas do exercício puramente simples da misericórdia. Ele vai falar que nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. No original, isso aqui está ligado a entranhas compassivas. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui é que devemos ter entranhados afetos. E antigamente as entranhas eram muito ligadas aos sentimentos. Quando a pessoa estava apaixonada, quando a pessoa sentia algum nervosismo, que sentia aquele embrólio na barriga, nas entranhas, eles acreditavam que dali vinham os sentimentos. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa se revestir de ternos afetos de misericórdia, não é o exercício puramente simples da misericórdia, mas é de todo o coração, com todo o empenho, desejando de fato o bem da pessoa pela qual a nossa misericórdia está sendo exercida. Esse é o primeiro passo da nova vestimenta. Mas em segundo lugar, de bondade, devemos ser bondosos. Assim como Deus ele foi bom para conosco, como Deus é bom todos os dias para conosco, nós devemos exercer também essa bondade para com o nosso próximo. Esses são atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus é e que também nós podemos ser, aquilo que Deus é e que também é refletido para nós, isso também devemos praticar, misericórdia e bondade. Devemos também nos vestir de humildade, sermos humildes,
não querermos subjugar o nosso irmão, não querermos ser melhor que o nosso irmão, não querermos sermos melhor do que realmente nós somos, deixar a exaltação de nós mesmos de lado e deixar que Deus nos exalte quando Ele achar propício. Mas devemos nos vestir dessa manta de humildade. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre humildade, não é de hipocrisia, mas de verdadeira humildade, de reconhecer que você não é nada, de que você precisa do seu irmão, que você precisa de Deus, que se não for o seu irmão, se não for Deus, você não consegue nada, porque essa é uma realidade. Mas muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes e conseguimos dar conta, que conseguimos resolver as nossas coisas, ignoramos o nosso irmão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, se você quer viver uma vida de santidade, como eleito de Deus, como santo, como uma pessoa que é amada por Cristo, vocês precisam se vestir das vestes da humildade. Mas ainda o apóstolo Paulo vai falar sobre mansidão. A mansidão aqui não é simplesmente você falar calmo, chegar em um lugar e ser solene, falar com muita educação, mas é a capacidade de sofrer também, sem tratar o seu irmão de forma áspera, sem tratar o seu irmão de forma pecaminosa, exercendo uma ira descontrolada, desenfreada, mas é a capacidade de conseguir sofrer, é a capacidade de pagar o mal com o bem, é a capacidade de levar um tapa na face e oferecer a outra face, de caminhar 2 milhas com o seu próximo. Isso é mansidão. Mas ele ainda vai falar no final do versículo 12, para que a gente possa se revestir de longanimidade, de muita paciência. O cristão ele precisa ser paciente em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos. Não somente no tratar com o seu irmão, mas também com a perseverança na evangelização. Tem gente que desiste muito fácil. Já falei demais. Aquele cidadão ele não quer me ouvir, eu já falei muito, eu já me desgastei, eu não vou insistir. Sejamos longânimos. Se o seu irmão te ofendeu, tenha paciência. Talvez ele não estivesse num dia bom, talvez ele não estivesse num dia legal. Trate-o como Cristo tratou também os seus próximos. Sejam longânimos, sejam pacientes. O versículo 13 ele vai começar dizendo, suportai-vos uns aos outros. Veja, além de você ter que se vestir de todos esses aspectos que foram ditados aqui no versículo 12, nós precisamos também suportar o nosso irmão, tolerar o nosso irmão, mas não apenas isso. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre suportai-vos uns aos outros, ele está querendo dizer também que nós devemos servir de suporte para o nosso irmão. Por mais que sejamos ofendidos, por mais que sejamos afrontados, por mais que as pessoas o nosso irmão fale mal de nós em algum tempo, em algum período, por mais que haja algum tipo de divergência, devemos ser suporte para esse irmão. Não devemos deixar o nosso irmão desfalecer. Devemos servir de moleta para o nosso irmão, de suporte, para que esse irmão não caia, para que esse irmão persista, para que esse irmão se conserte, para que esse irmão volte para Cristo, para que esse irmão permaneça firme. Então, o que Paulo quer dizer aqui com suportar não é simplesmente você tolerar tudo isso, que tem que tolerar sim. Por isso que nós falamos sobre a misericórdia, a longanimidade, tem que tolerar sim, mas é muito mais além. É você servir de suporte, de apoio para que o seu irmão não caia, para que o seu irmão não desfaleça. Ele vai dizer assim, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha movido de queixa contra outrem. Perdoem-se. Não é simplesmente o seu irmão perdoar e você continuar com intrigas ou vice-versa, você perdoa, mas o seu irmão não perdoa. Ele diz, perdoem-se mutuamente, você perdoe e o outro também perdoe. Mas não foi eu que errei, quem errou foi o meu irmão, eu não tive culpa, e etc. Perdoe. Perdoe o seu irmão. Se você fez uma ofensa contra ele, se ele fez uma ofensa, os dois precisam se perdoar. Se vocês têm alguma ofensa, perdoem. Essa é uma das vestimentas mais importantes que nós podemos nos vestir no nosso processo de santificação. Porque ele termina o versículo 13 falando assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso é muito poderoso, isso é muito forte, porque quando nós paramos para refletir qual foi a forma que o Senhor Jesus nos perdoou, sem a gente merecer.
Nós não merecíamos o perdão. E o perdão é justamente isso. É você liberar a pessoa de mágoas, de qualquer outra coisa, sem que ela mereça. Às vezes a gente diz assim, eu não vou perdoar não, porque aquele cara nem merece o meu perdão. Mas o perdão é justamente isso. Se a pessoa merecesse que você perdoasse ela, não seria perdão. Perdão é justamente isso, é você exercer misericórdia, você liberar a pessoa, liberar o seu coração das mágoas, mesmo que ela não mereça, como Cristo fez com cada um de nós. Nós não merecíamos, irmãos, nosso coração estava rebelde, nosso coração estava depravado, estávamos mortos. Se não fosse o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, tudo o que nós desejaríamos era continuar a nossa vida de ofensa a Deus. Mas ainda assim, Deus ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. E o perdoar, irmãos, não é esquecer a ofensa, mas é que essa ferida ela já esteja cicatrizada. Assim como Deus ele lançou os nossos pecados, as nossas ofensas que fizemos contra Ele no mar do esquecimento, e eu acrescento dizendo que colocou uma placa e diz lá, proibido pescar, assim devemos perdoar o nosso irmão. Lembraremos sempre da ofensa que sofremos, mas não mais com dor, não mais com um sentimento ruim, mas com um sentimento de alegria por aquilo ser já águas passadas. É dessa mesma forma que devemos perdoar o nosso irmão. É fácil? Não é fácil, mas é a ordenança do Senhor para as nossas vidas. No versículo 14 ele vai dizer, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o elo. O amor é o que faz a junção de tudo isso. Tudo isso tem que ser feito com amor. Porque o amor não é um sentimento que brota no seu coração. Talvez você diga assim, é impossível exercer misericórdia, é impossível exercer mansidão, ter paciência, é impossível eu perdoar, porque eu não sinto amor por ele. Eis a questão, o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Quando Cristo ele instrui os maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Ele está dizendo assim, você não tem opção, você não tem um outro caminho a não ser amar a sua esposa. Ah, mas não sinto aquela paixão, eu não sinto amor. Ame, é uma decisão. O amor é fazer o bem sem visar nada em troca. O amor é exercer bondade com aquela pessoa. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo no versículo 14 que tudo isso tem que ser feito com amor servindo de elo. O amor é que vai fazer a junção de tudo isso aqui. Ele é o elo, ele é o vínculo, ele é a perfeição em si mesmo, ele é o vínculo da perfeição. Então devemos ser amorosos. Não existe cristão que não exerça amor pelo seu próximo. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos e dizemos que não amamos o nosso próximo, a quem nós estamos vendo? Somos mentirosos se não amarmos o nosso próximo. Mas no versículo 15 ele vai dizer, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você sabe o que é um árbitro? Aquele que se faz juiz das coisas. Que tudo que você vai fazer, que tudo que você vai julgar, que seja com a paz de Cristo no seu coração. Se você vai julgar a bondade do seu irmão, a afronta do seu irmão, faça isso com a paz de Cristo. A paz de Cristo é a capacidade de você deitar no seu travesseiro e repousar tranquilo, sabendo que Cristo está no controle de todas as coisas, sabendo que Cristo é o seu advogado, sabendo que Cristo é o seu juiz e que você não pode fazer nada pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios esforços. A justiça, a vingança, vem tudo de Deus. Então descanse em paz, exerça a paz de Cristo em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, porque vocês têm essa paz, porque nós possuímos essa paz, a paz de Cristo. No versículo 16 ele vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amados irmãos, nós só conseguimos seguir todas essas coisas se formos fortalecidos
no Evangelho de Cristo, na verdadeira pregação da palavra de Deus, no Evangelho genuíno, o Evangelho capaz de propor uma mudança na vida de um cidadão. A gente só consegue executar tudo isso aqui quando a gente entende quem Cristo é, o que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e para que Cristo nos chamou. Aqueles irmãos de Colossos, eles estavam recebendo heresias diversas. Mas em meio a tanta heresia, em meio a tantos falsos mestres, o apóstolo Paulo vai instruí-los, dizer: habite ricamente em vós a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que não é para que aqueles irmãos simplesmente pegassem a palavra de Deus, lessem de forma esporádica, mas que ela habitasse de forma rica na vida daqueles irmãos. Um aprofundamento na palavra de Deus, um deleite na palavra de Deus. É isso que o salmista também vai dizer. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, irmãos, precisamos ter a palavra de Cristo em nós, porque é ela que tem o poder de transformar. A Bíblia vai dizer que aprove a Deus salvar os perdidos e pecadores pela pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho nada mais é do que apresentar nas Escrituras um Cristo que morreu e que ressuscitou e que levou nossa culpa e que levou o nosso pecado. Por isso essa palavra ela precisa habitar em nós de uma maneira rica, em nosso coração, em nossa vida. Ele continua dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Instrua o seu irmão, aconselhe o seu irmão em toda a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de pôr em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena, nos instrui, praticar todas as verdades do Evangelho. É dessa forma que nós devemos instruir e aconselhar o nosso irmão e também sermos instruídos e aconselhados. Vocês conhecem aquela pessoa que ela gosta muito de dar muito pitaco, mas quando alguém vai dizer: irmão, você errou, você falhou nisso aqui, ela se irrita, ela não aceita aconselhamento, ela não aceita exortação. Pois bem, o apóstolo Paulo está dizendo que esse aconselhamento e essa instrução ela tem que ser mútua. Você dá, mas você também recebe. E ele vai dizer assim: olha, louvem a Deus. Vocês precisam fazer isso louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A boca, ela sempre vai falar aquilo que o coração está cheio. Então precisamos cantar louvores ao Senhor mesmo, hinos ao Senhor mesmo. Devemos declarar toda a nossa paixão ao Senhor, nossa devoção ao Senhor, porque os nossos lábios precisam refletir aquilo que está em nosso coração, aquilo que está em nossa mente, aquilo que está em nosso intelecto, aquilo que verdadeiramente nós sentimos. E tudo isso precisa ser feito com gratidão, mostrando que somos gratos a Deus pela convivência harmoniosa com os nossos irmãos, pela palavra de pregação genuína do Evangelho, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos dado, vejam só, roupas novas, que possamos nos vestir. Podemos, com a graça de Deus, nos despojar de todo o nosso pecado e nos vestirmos de uma roupa de santidade. Não é que você não peque nunca mais, mas é que você agora não é mais escravo do pecado como outrora éramos. Hoje vivemos uma vida de santidade. O versículo 17 ele vai dizer assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Eu pergunto a você, tudo que você tem feito tem sido em nome do Senhor Jesus? Você tem sido embaixador de Cristo? As suas ações refletem o comportamento de um rei soberano e santo? As suas ações mostram que você veio de um local separado, exclusivo? As suas ações e as suas atitudes e as suas palavras refletem que você é um eleito de Cristo? A palavra de Deus vai dizer, salvo engano, em João 14, que é: em tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis.
Mas não é você dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, e em nome de Jesus vai acontecer. Pedir em nome do Senhor, fazer algo em nome do Senhor, é exercer aquilo que já sabemos que é a vontade de Deus, que já está expresso na Escritura. Não é usar o nome de Deus para conseguir bens materiais, bênçãos de saúde, bênçãos financeiras, não. Usar o nome de Jesus é exercer tudo aquilo que conhecemos previamente que seja a vontade de Deus, aquilo que já está expresso em sua santa palavra. Imagine que está acontecendo a festa do Neymar. Neymar, aquela festa badalada. E você chega lá na festa e você diz assim, eu quero entrar, e eu quero entrar em nome do Neymar. Você vai entrar? Não vai entrar. Porque não é simplesmente dizer o nome do Neymar, mas você precisa mostrar que o Neymar está autorizando você a fazer aquilo. Sei que é um exemplo muito raso, um exemplo muito esdrúxulo, mas exercer o nome de Cristo, a autoridade do nome de Cristo, não é exercer essa autoridade para fazer o que nós bem entendermos, mas é fazer aquilo que já está expresso nas Escrituras como vontade de Deus. É andar em um novo modelo de vida, em novidade de vida, em santidade, em devoção, mostrando que realmente vestimos a roupa da santidade. O que eu quero finalizar dizendo para vocês, irmãos, é que todo esse convite, tudo isso que nós abordamos aqui, não é fácil. Eu não estou aqui falando para você dizendo assim, como é que você não faz essas coisas, é tão simples. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que é difícil sim, é complicado sim, mas nós só conseguimos fazer isso quando usamos a autoridade do nome de Cristo. Quando Cristo nos ajuda a cumprirmos todas essas ordenanças. Portanto, devemos viver uma vida de devoção, de adoração a Deus, de firmeza nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de devocional, porque sem isso nós não conseguiremos exercer as roupas da santidade. Nós não conseguiremos viver uma vida para Cristo se não estivermos buscando de verdade. Estaremos longe, estaremos frios. Como é que exerceremos santidade se a gente não consegue parar um tempo e orar e ler a Bíblia? Mesmo que sem vontade. Esse é o desafio para nós cristãos. Viver uma vida de santidade e devoção a Deus, nos despojando do velho homem e nos revestindo da santidade. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.